A linguagem cósmica. Capítulo 3. Impressões. Em muitos lugares antigos existem pedras gravadas e raízes esculpidas com desenhos artísticos. Algumas vezes há caracteres escritos que ninguém pode decifrar. Estão gravados sobre uma rocha, montanha ou pedra. Entretanto, uma pessoa com o dom da intuição pode ler o que está escrito, através das vibrações emitidas e da atmosfera circundante. Os caracteres estão gravados externamente, mas internamente são como um disco que fala permanentemente, que está sempre transmitindo o que foi nele gravado. Nenhum viajante que tenha a faculdade intuitiva aberta, negará o fato de que viu, em terras de antigas tradições, inúmeros lugares que, digamos assim, cantam alto a história do passado. Notamos o mesmo na atmosfera que rodeia as árvores nas florestas, nos jardins. A atmosfera expressa o passado. Sentimos as impressões ali deixadas por aqueles que se sentaram debaixo das árvores. Frequentemente ouve-se falar de um povo que é supersticioso com uma árvore que chamam de mal-assombrada. Isso acontece mais no Oriente. Singelamente falando, há uma vibração criada, consciente ou inconscientemente, por alguém que lá viveu sob a proteção da árvore e que meditou sobre determinado pensamento e sentimento. A árvore se apossou dessas impressões e passou a expressá-las. Talvez isso tenha sido esquecido, mas a árvore continua repetindo o que lhe foi transmitido, pois a árvore, mais facilmente que uma rocha, pode exprimir a voz que penetrou no seu interior. Nos países tropicais onde, nos tempos antigos, as pessoas viajavam a pé através de bosques e florestas, as árvores captaram tudo o que o povo pensava e sentia. Os que têm abertas suas faculdades intuitivas, podem escutar o que ficou gravado nesses lugares muito mais claramente do que se ouvissem um ser vivo falando. A mesma coisa ocorre com os animais de estimação, que vivem e partilham do pensamento e do sentimento do homem. Há uma superstição especialmente com os cavalos. Os especialistas são extremamente cuidadosos ao comprar um cavalo. Querem que tenha boas vibrações. Levam em consideração a saúde e a progenie do animal. Às vezes um cavalo de muito boa progenie e perfeitamente saudável, pode trazer infelicidade. A explicação é que o desaponto de alguém que cavalgou o animal permaneceu nele e ficou registrado no coração do cavalo. Talvez tal pessoa tenha se modificado, mas a impressão que o cavalo captou perdura. Fiquei certa vez muito impressionado no Nepal ao apreciar um cavalo e um elefante reservados para o Marajá. Parecia que aqueles dois animais estavam conscientes do cavaleiro. Pela dignidade que ostentavam via-se que sabiam que pertenciam a um Marajá. Nos movimentos do cavalo, no olhar do elefante, podia-se sentir a presença de um Marajá. Não apenas isso, tudo que pertencia ao Marajá, prazer ou sofrimento, vida e expressão, parecia ter ficado impregnado e registrado nos animais. O mais surpreendente é que o elefante não era maior que os outros elefantes, quando sabemos que às vezes é o tamanho que dá dignidade ao elefante. Nem o cavalo era maior que os outros cavalos, mas o tamanho não importava, era o espírito, a vida, que se podia ver naqueles animais, expressando o sentimento que estava em seus corações. Isso nos serve de alerta e nos conduz a um outro campo do pensamento, o efeito que uma associação pode criar numa pessoa, isto é, associação com uma pessoa triste, feliz, tola ou sábia, associação com uma pessoa possuidora de uma mente nobre ou com uma pessoa de condição inferior. O associado compartilha com a pessoa com a qual se associa e vibra com aquilo com que compartilha.
Vemos isso e quase podemos ouvir isso falado na atmosfera da pessoa, na sua expressão, modo de falar, enfim, em todas as suas ações. Por mais feliz que seja uma pessoa, se associar-se com uma pessoa infeliz terá uma linha melódica de infelicidade. Tal melodia continua, canta a sua canção separada de toda a sinfonia, tem seu tom especial, pode ser sempre distinguida. Um sábio que tenha se associado a um tolo, entra noutra faixa de vibração. É uma melodia inteiramente diferente, numa clave diferente e seu tom não é o mesmo do canto original. Quem se associa a uma pessoa de mente nobre de alta qualidade, a despeito de todas as deficiências, pode distinguir uma linha melódica que se destaca, distintamente audível para os corações que sabem escutar. Não é coisa de só menos importância uma associação. É de grande importância do ponto de vista psicológico. Aí está toda a diferença, pois um sábio nem sempre influenciará positivamente um tolo e nem sempre uma boa pessoa influenciará positivamente uma pessoa má. A que é positiva não pode ser sempre positiva. Há ocasiões em que pode ser negativa, como uma alternativa. Há, assim, grande sabedoria no ditado: diga-me com quem andas que eu te direi quem és. No Oriente esse pensamento é uma constante, principalmente sob o ponto de vista espiritual. Para o homem que anda em busca da verdade espiritual, a associação com amigos que trilhem o mesmo caminho é mais preciosa que qualquer outra coisa no mundo. Tudo o mais vem depois. Uma associação é considerada a coisa principal e mais importante no caminho espiritual.